Bom dia, bom dia! Vamos tomar café comigo? Muito bem, vamos lá. Eu sou Grazi Faeli, eu sou fisioterapeuta especializada no tratamento da paralisia facial e junto com a equipe fantástica a gente transforma a vida de pessoas que estão passando por essa situação tão difícil. Essa semana é a semana de conscientização sobre a paralisia facial. O objetivo esse ano é aumentar a consciência tanto do corpo de profissionais de saúde quanto da população em geral de que a paralisia facial é uma condição séria e que sim pode deixar sequelas e tem que ser tratada como tal. Então, quanto mais pessoas souberem o que é paralisia facial, mais pessoas vão ser tratadas adequadamente, mas não só tratadas da parte médica e de fisioterapia, mas tratadas ao redor das pessoas que estão ao redor de você. Então, hoje e amanhã e quinta-feira, eu vou chamar 3 mulheres incríveis para falar um pouquinho sobre como é viver com paralisia. Essa situação que é absurdamente complexa, difícil e que mexe tanto com o emocional. Hoje eu vou falar com a Rafa. A Rafa é uma paciente nossa muito querida e que tá lá do outro lado do mundo. Ela tá lá na Austrália e a gente vai conversar para ela contar pra gente como que é essa situação e como que é viver não só todo esse processo, viver lá, mas o dia a dia mesmo. Vou chamar a Rafa. Vi que ela já entrou aqui. Vamos lá. Rafa e eu estamos ansiosérrimas para essa oportunidade. Deixa eu achar você aqui, Rafa. Você consegue me chamar? Achei, já achei. Ai, ó aqui a Catherine que vai estar quinta-feira aqui com a gente, todo mundo assistindo. Oi, Olá! que alegria! Que bom estar aqui. Bem-vinda! Obrigada. Tá fazendo seu debut nas lives, é isso? Tá estreando nas Ah, lives? estreando nas lives, até estava comentando. Eu falei, nossa, é a primeira vez que eu vou fazer uma live e um tema tão legal, tão importante. Tô nervosa, tô ansiosa, Imagina, mas tem muita coisa boa para falar. mas não precisa ficar nervosa. E eu acho que é assim, né, Rafa? Eu tava pensando antes da gente entrar. Gente, quantas vezes eu vou me emocionar nessas lives que a gente vai fazer aqui, né? Porque eu sou a rainha de ficar emocionada com vocês, então vai ser complicado. E eu tava pensando, né, Rafa, o quanto esse passo que você tá dando e vindo aqui falar com a gente, ele é gigante, né? Porque não só, claro, que tem a questão de falar aqui e tudo mais, mas principalmente de certa forma, de mostrar o rosto, né? Porque às vezes a gente fica, né, vai tirar uma foto, vai trazer uma situação, mas aqui você está compartilhando com várias pessoas, que algumas estão aqui assistindo, outras vão assistir mais tarde. E eu estava pensando o quanto é gigante esse passo para você, e eu fico muito feliz de você, sem hesitar, quando eu te convidei na hora, você falou que pensou um pouco, mas a primeira resposta para mim não foi: ai, Grazi, eu não sei. Aí você falou, eu pensei e eu vou. Então, eu fiquei muito feliz por tudo isso. Muito obrigada, Rafa. Obrigada a você. Eu tô estreando nas lives e eu falei, é um assunto muito importante que teve um valor significativo na minha vida durante esse último ano. Uhum. Então, eu não tinha como recusar esse convite. Uhum. Muita gente agora, acho que nem sabia, vai ficar sabendo, porque era uma coisa que eu nunca tinha exposto no meu Instagram, nas minhas redes sociais. Eu tinha comentado com um grupo de amigos, mas eu Uhum. nunca tinha exposto para quem quisesse saber um pouco mais. Então, acho que vai ser legal contar isso. Que bom. Vamos lá, vamos contar um pouquinho. Me conta um pouco como foi a sua história, o que que aconteceu com você, quanto tempo faz e como foi o processo do seu diagnóstico primeiro, essa primeira fase aí. Tá. É, Começou no dia 3 para o dia 4 de fevereiro do ano passado. Então tem um ano e um mês. Eu estava sentindo uns espasmos, Uhum. espasmos na vista.
Não sei se tá muito bom o meu áudio por Tá conta do iPhone. Tá perfeito, dando tá pra... incrível. Tá. Muito bom. Eu tava sentindo uns espasmos na vista e nos olhos, e eu até comentei no dia com uma amiga, eu falei, nossa, eu não tô me sentindo muito bem, tô sentindo meu olho tremendo muito. E eu tava ansiosa, e acho que já de um tempo. Não teve nada específico, assim, um momento, mas eu já vinha ansiosa. Uhum. E no dia seguinte, quando eu acordei, eu tava com metade do rosto paralisado. E eu falei, meu Deus, o que está acontecendo? A primeira reação foi um desespero imenso, 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 imenso. Eu lembro que eu gravei um vídeo porque eu ia trabalhar nesse dia e eu queria falar com algumas pessoas para ver se eu conseguia uma ajuda. E na hora eu gravei um vídeo muito nervosa. Eu lembro de eu estar assim, sem reação, eu não sabia o que eu fazia. Eu falei, gente, eu acho que eu tô tendo um AVC. E aí eu falei, vou pro hospital. E aí, quando eu fui pro hospital, uma amiga até foi comigo no dia porque eu não conseguia nem falar. E aqui ainda tem o fator de você estar num país novo, que você não conhece, você não sabe, tem um hospital bom em tal lugar, tem um médico que eu já fui várias vezes. Eu nunca tinha ido a médico aqui, então eu não Você tá sabia na nada. Austrália, você tá na Austrália, né, Rafa? Em que Isso. cidade da Austrália que você Eu tá? tô em Sydney. Em Sydney. E aí eu fui para o hospital, eles fizeram os exames e detectaram que era paralisia de Bell. Uhum. Nisso, eles falaram que eu tinha que procurar um GP, que é um médico especializado, eles para continuar o tratamento. Eles me passaram um corticoide para 4 dias e falaram que eu tinha que procurar um médico especial, é um médico da família que fala, né? Sim. É um médico geral, é um Uhum. clínico. E aí nisso eu tomei 2 para 3 dias do remédio quando eu fui nesse outro médico. E ele falou: qual o seu remédio você já tá tomando e tudo? Eu falei que eu já tava tomando corticoide. E ele falou: então eu vou estender para 12 dias e Uhum. reduzindo a dose. Só que aqui na Austrália, eles já dão uma dose muito baixa do remédio. Então eu já estava tomando uma dose bem abaixo do que seria o ideal. Uhum. E aí eu tomei essa medicação durante esses 12 dias. Nisso eu achava até que estava com uma dose baixa, mas esse remédio só vende com receita aqui. E foi tudo muito rápido, eu não consegui tentar tomar mais esse remédio. Eu fiz o ciclo dos 12 dias Uhum. e comecei a procurar ajuda. E aí várias pessoas que eu falei, que eu comentei, falaram: vai melhorar, em um mês vai melhorar. E aí eu fiquei com esse um mês na minha cabeça. Eu falei, em um mês vai melhorar. Só que nisso eu já tinha ficado muito nervosa, porque eu não tinha a quem pedir ajuda de médico, assim, que eu confiasse e tudo mais. E quando deu um mês, eu lembro que eu falei, não melhorou. E aí, pra mim, foi o baque, assim. Eu falei, não melhorou, não, nada tinha melhorado. E aí eu desesperei. Eu falei, piorou, porque começou. Eu conseguia piscar, eu conseguia falar, e depois nada. Eu não piscava, eu não falava, assim, falava com dificuldade, porque até para falar incomodava. Incomodava para falar, incomodava para comer, muito para comer, para mastigar. Parecia que eu estava. Eu acho que caiu a ligação. Ela deve ter recebido uma ligação, eu vou chamá-la de novo aqui. E vocês viram, né, que às vezes a gente fala daqui sobre essa situação e lá é pior do que aqui com relação a isso. Porque o acesso aos médicos é difícil e o acesso à medicação é difícil. E eles, por diversas questões de custos, muitas vezes, ou de você tem que ter um número X de artigos comprovando que essa quantidade de medicação é adequada, você você não consegue, porque que nem
Hoje a gente tem vários artigos dizendo que essa dosagem que a gente usa hoje é adequada. Eu estava explicando da medicação, Rafa. Então, hoje a gente Desculpa. tem, imagina, a gente tem diversos artigos que falam que a dose da medicação é adequada, mas em 2023, em fevereiro, o número de artigos com essa nova dosagem era menor. Então, precisa passar por uma mudança de protocolo. Estou contando da questão, tanto na Austrália quanto em diversos outros países, você precisa ter um pool, uma quantidade grande de artigos falando que essa tem que ser a nova dosagem. Enquanto isso não acontece, eles não mudam o protocolo deles. Então fica muito mais difícil, nesse intervalo entre começou a sair artigo diferente de quantidade de dosagem e realmente ficar estabelecido, tem uma quantidade de pacientes que pedem a oportunidade de ter o tratamento melhor, porque não saiu um número X de artigos, né? Que aí é muito mais difícil de uma medicação adequada do que aqui, né? Porque É aqui verdade. é mais rápido o processo. Eu lembro que, como esse remédio só vendia com receita e eu não conseguia, não tinha acesso à receita, eu só comprei a dosagem certa e lá na farmácia eles fazem a dosagem correta. Você Uhum, precisa para 12 dias, então são 12 comprimidos, eles te dão uhum, certinho. E aí eu entrei em contato com a irmã de uma amiga e ela falou: Nossa, você tá tomando uma dose muito baixa, aqui a gente dá dose cavalar. Ela brincou. Aí eu falei, é. E aí eu já tava no final, já tinha, já acho que tava acho que no 10º dia, então já faltava bem pouco para eu terminar. E aí, voltando a falar do quando eu fiz um mês, eu desesperei e eu falei, eu vou ter que procurar ajuda. uhum, E nisso eu já tava 2 semanas que eu fiquei sem sair de casa, porque incomodava, eu tava super chateada, eu fiquei triste, então eu não tava. Eu falei, eu acho que vai melhorar. E aí foi nesse um mês que eu falei, não vai melhorar e eu preciso buscar ajuda. E aí eu. E nesse meio tempo, o médico me indicou um fisioterapeuta, falou para eu procurar um fisioterapeuta. Eu uhum. procurei um fisioterapeuta que não era especializado e ele fez uns exercícios comigo no dia. Eu fui 3 vezes, eu fui durante 3 semanas nesse primeiro mês. Ele falou: pisca, joga beijo, tenta encher a bochecha. Ficava falando coisas para eu fazer e repete isso em casa. E aí eu lembro que teve uma sessão que ele fez de acupuntura que ele botou no meu rosto. E aí eu falei, eu acho que ele não tá sabendo como agir, assim, não tá ajudando. E aí eu falei, não vai adiantar nada eu ficar tentando forçar um movimento. E aí na hora eu pensei nisso, então eu nem voltei mais nele. Eu parei de ir e aí foi quando eu comecei a procurar ajuda. Nisso, minha mãe no Rio, ela te achou no Instagram e me mandou. Começou a falar, achei. Aí ela já estava me mandando tudo há um tempo. E aí eu resolvi entrar em contato, porque tudo isso acho que demora um pouco, Hum, pelo menos para mim demorou, porque eu não consegui logo de cara agir. Eu acho que foi isso. Eu nunca tinha ouvido falar o que era paralisia facial. Eu nunca tinha imaginado passar por isso. Então, eu não sabia nem como agir. E aí foi passando o tempo. No segundo mês eu entrei em contato com a clínica. E aí, um mês depois, a gente conseguiu marcar a primeira consulta. uhum. Então, eu comecei o E, tratamento já indo para o e, terceiro mês. e eu lembro muito bem, assim, da avaliação, né? O seu quadro era bem grave, então a gente estava indo para o terceiro mês e você tinha pouquíssimos movimentos, com o rosto realmente flácido, não era nem aquela falsa flacidez. E eu falei para você, eu falei, olha, a gente vai tentar para ver o que que vai aparecer aqui, porque tinha-se a suspeita de ser uma lesão muito mais grave, né? E É. graças a Deus, e deu certo, assim, porque era uma situação muito grave de chegar no momento de não ter contração nenhuma e a gente tem que avaliar muito bem e tratar para ver o resultado do tratamento. E assim, foi muito impactante para mim o seu estado emocional com relação a isso.
Eu né? acho que eu não tinha reação. É, Eu fiquei um mês. exato. Não, e mesmo na avaliação, eu falava e parecia que demorava para cair a ficha das coisas que eu estava falando, porque você realmente estava nesse estado de quase ainda num estado de choque, quase 3 meses depois, né? Porque a gente fez a avaliação em abril. Então, Sim. quase 3 meses depois, né? Me fala um pouquinho como que isso afetou, assim, nesse período inicial, você falou um pouco mais, mas nesse processo desse ano, a sua parte emocional, assim, e o seu psicológico. Mexe muito com o psicológico, sem dúvidas. Você fica. Eu fiquei sem reação. Eu acho que o meu mecanismo de defesa foi ficar totalmente sem reação. Tanto que quando a gente fez a nossa primeira consulta, eu não acreditava. Tudo que estava acontecendo, eu falava, meu Deus, eu não tô acreditando que isso está acontecendo comigo, e eu não tinha reação. Acho que foi exatamente isso. Eu passei um tempo sem reação. Eu falei, eu não sei nem o que que eu faço, assim, eu não Uhum. sei o que que é melhor nesse momento. E aí, depois disso, até com a Camila, que agora está me ajudando também da equipe, eu lembro que em uma das consultas, que foi bem marcante para mim, ela falou: Rafa, você já procurou uma ajuda, um psicólogo? O que que você acha? Aí eu falei: não. E, e ela falou: ah, de repente seria uma boa. E eu lembro que depois dessa consulta, eu só chorava, porque isso tudo foi assim: eu já tinha reagido de voltar à vida, porque eu tive que voltar a trabalhar, tive que Uhum. voltar a fazer as coisas. Eu lembro que no dia seguinte, eu já estava trabalhando, no dia seguinte que eu tive a paralisia, eu falei, ah, vai melhorar, e aí já tinha voltado a trabalhar. Mas aí eu só falei, eu só vou trabalhar porque eu quero me manter, eu quero estar bem aqui. E nisso minha mãe já estava volta, 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 de todos os jeitos. E eu falei, mãe, eu não vou embora, eu vou ficar, eu vou melhorar aqui, porque isso foi até uma coisa que eu pensei em relação ao meu emocional. No Brasil, eu tenho muitas pessoas queridas e pessoas que me apoiem, mas todo mundo me conheceu e me conhece com o rosto de um jeito. Uhum. E eu tá totalmente diferente, a ponto de nem eu estar me reconhecendo e ter que explicar isso para todo mundo e ter que conviver com isso, com a minha rotina no Brasil, com os meus amigos, com a minha família. Eu falei, não, eu prefiro não estar perto no momento e melhorar aqui sem precisar é, expor isso, porque realmente nem eu estava me reconhecendo. Eu falei, eu não vou embora agora, porque eu tinha recém chegado aqui na Austrália, eu estava há 3 meses aqui. E aí minha É, mãe, vem, vem, deixa, tipo, larga tudo e vem. Eu falei, não vou ficar, vou cuidar aqui. E, e aí foi, eu falei, eu só volto quando eu tiver mais segura, quando eu tiver melhor. E, enfim, foi difícil, foi muito difícil. Às vezes ainda hoje em dia um pouco menos dolorido, mexe muito com o emocional. É, é uma exposição muito grande, porque é no seu rosto, você tem que estar o tempo todo em contato com as pessoas. Então, foi bem difícil, o emocional ficou bem balançado. eu não consigo nem imaginar toda a turbulência que é você estar vivendo isso e ainda tendo que tomar decisões importantes, né? Porque quando a gente não está bem, a última coisa que a gente quer fazer é tomar decisão, né? Então, assim, ter que passar por tudo isso. E agora eu vou fazer uma pergunta que é, a Cami está aqui, ela vai ver, mas a gente conversou sobre esse assunto, sobre você, antes dela perguntar para você, tá? Porque como a gente discute os pacientes, a gente conversou. O que que a gente faz com a Rafa, né, com relação a isso? E a gente falou, olha, tá na hora de procurar uma ajuda, né? E aqui você pode falar livremente. A gente é transparente, assim como a gente sempre foi com você, de falar quais eram suas condições, o que, que ia acontecer, o que poderia ou não acontecer. Como você se sentiu quando a gente sugeriu isso para você?
eu pensei que talvez realmente fosse a hora de procurar uma ajuda de um psicólogo, alguma coisa, porque eu estava muito para baixo, mas eu não acabei não procurando. Uhum, Eu fui muito, eu falo isso não da boca para fora, mas com muita certeza. Eu fui muito da minha fé e das uhum, coisas que eu falei, eu vou melhorar. E aí foi um pensamento diário, todo dia um pouquinho. E aí isso foi me ajudando muito. Quando eu comecei a ver uma leve melhora, e aí foi mesmo todo dia um pensamento diário positivo. Tentar melhorar, eu vou melhorar, eu vou conseguir. E, e seguindo, eu acho que o trabalho me ocupou muito aqui também. Como eu trabalhava o dia todo, eu trabalho o dia inteiro, os dias iam passando, uhum. mas foi isso. Foi muito difícil escutar isso, e aí que eu falo que eu fiquei totalmente sem reação quando a Cami conversou comigo. E acho que ela falou até mais de uma, acho não, tenho certeza, ela falou até em mais de uma consulta, se eu já tinha visto, como é que tava, Uhum. e aí assim foi. Não, acho que é assim, não tem problema você não ter procurado, porque o resultado foi o mesmo que a gente queria, que era que você ficasse atenta de que você não estava bem. E que o estar bem era essencial para a sua recuperação e até para participar do processo de tratamento, Sim, né? Porque se a gente entra naquele estado de que não está bem e não consegue ver as vitórias, porque no começo as suas vitórias eram muito pequenas. Então você tinha que estar disposta a ver. sim, Só que como elas ainda eram longe do seu objetivo final, é, era difícil focar, só que a gente via e a gente precisava que você visse também, para sim. você acreditar no processo que você estava evoluindo. Mas o resultado foi o mesmo, foi você estar atento, e às vezes até esse choro que você veio nesse momento foi um acordar de que, opa, eu preciso me reerguer. Sim. É um processo muito devagar, pelo menos para mim foi um processo muito lento. É, até acho que pela medicação inicial não ter sido a dose correta, por eu ter demorado e por ter sido uma lesão séria, Uhum. como a gente conversou na primeira consulta, como você me falou, foi muito sério. Acho que foi uma Não, lesão foi bem séria, né? Pelo muito, que. foi bem séria. É. Foi. E aí é isso, é você diariamente, um pouquinho, um pouquinho, um pouquinho, e você ir levando aquilo. Vai ter dias que você não vai mais aguentar se ver desse jeito, você vai falar, eu não aguento mais me ver assim, não tem mais o que fazer, e aí você vai levando. É bem lento mesmo o processo. Pelo É, menos é, para mim é. foi. Não, mas o tratamento é lento mesmo, até porque a causa, né, é uma questão neurológica. Eu falo que é como você, é, entre aspas, muito entre aspas, tá, gente? Ter um AVC, né, só que não no AVC que a gente fala, ai, que dá metade do rosto paralisado, mas imagina um AVC que dá no corpo, no rosto, porque é uma lesão neurológica. Então, você vê os pacientes com AVC, eles demoram no tratamento porque mexe com a parte de nervos e a parte de controle motor. E no rosto é a mesma coisa, não é uma questão só muscular, né? Que seria muito mais fácil, muito mais rápido se fosse assim. Rafa, hoje em dia, hoje, quais são os seus desafios no dia a dia pela paralisia, assim? O que é, na sua rotina, que momento que você fala, putz, isso é ruim por causa da paralisia? Sei lá, antigamente tinha a questão de você tomar banho e o sabão entrar na hora que você ia lavar o cabelo. Hoje em dia, quais são as situações que você passa que você acha que tem essa interferência? A primeira coisa que mais me afetou assim que eu tive a paralisia foi a mastigação. Eu Uhum, achava muito difícil comer, só estava conseguindo comer do lado direito, que é o lado sadio, e não conseguia, assim, incomodava, pesava o meu uhum, rosto, não tinha nem vontade de comer. Eu até emagreci um pouco é, nesse período. E fora isso, piscar, eu me incomodava uhum. muito de não estar conseguindo piscar. Eu usava bastante óculos porque a luz me incomodava, a claridade me incomodava. Então eu sempre usava óculos e eu uso até hoje porque
a luz me incomoda às vezes e eu prefiro ficar com óculos. Então eu usava bastante óculos escuros quando eu saía, quando eu estava na rua. É, mas acho que as duas coisas que mais me incomodaram foi, sem dúvida, a alimentação, que foi no Uhum, início muito difícil de conseguir comer, e na hora de dormir, essas coisas não conseguir piscar. Isso me uhum, incomodou muito, eu não conseguia piscar. E no início eu até estava fazendo errado porque eu não sabia como colocar a tape, o que que eu deveria fazer. Então teve uma época no primeiro mês que eu dormi com um tapa-olho uhum. e só isso, mais nada, eu só botava o tapa-olho na hora de dormir. E, e aí depois eu vi que não deveria ter feito isso. Mas eu acho que o principal foram essas duas coisas. Na hora de dormir, principalmente essa parte de não fechar o olho, é muito difícil. Você fica incomodado, você tem que todo dia colocar a tape, todo dia lembrar de colocar a tape, porque tem horas que você, eu quero deitar e dormir. Não, levanta Uhum. e coloca. Então, eu acho que isso eu acho que é um dos maiores desafios, assim, para mim, hoje em dia, comigo mesmo. Assim, eu tenho que me esforçar é, para fazer isso. Aí, hoje eu já tô piscando, eu já tô bem melhor, mas eu não piscava nada, eu não movimentava o piscar, né? Uhum. Então, teve que ser com muita disciplina mesmo. E além dessa parte emocional e desses desafios seus aí do dia a dia, teve alguma outra área da sua vida que você sente que sofreu impacto? Trabalho, relacionamento, amigos, família, o bem-estar geral, fora da parte de saúde, assim? Sim, eu acho que foi o que eu tinha falado. Eu preferi, mas eu acho que foi muito. Eu me fechei, né? Então eu Uhum, preferi não ver as pessoas conhecidas que sempre me viram rindo, brincando, até porque eu sempre fui muito aberta a rir, brincar, falar. E aí, né, nesse momento que eu me fechei, eu, eu já tinha algumas amigas aqui na Austrália. Meu namorado depois chegou, porque ele ainda não estava aqui quando isso tudo aconteceu, ele veio depois para cá. E, e é um desafio diário, você conhecer pessoas, porque aqui eu estava nesse processo de conhecer pessoas, era bem no início, tinha 3 meses, eu ainda estava conhecendo muita gente, gente nova no trabalho, gente, amigos, amigo de amigo que às vezes apresentava, então foi assim, eu falei, todas essas pessoas vão me conhecer assim, porque ninguém me conheceu antes para saber uhum, como era o meu rosto, né? sim. Então eu ficava até um pouco querendo explicar, assim, eu chegava pra pessoa e eu tava me sentindo mal, assim, com o meu rosto e eu já contava. Às vezes eu tava no trabalho e aí eu já logo falava. Eu falava, não sei se você reparou que eu tô com metade do rosto paralisado, mas eu tive isso, isso, isso. Então, as pessoas que eu conheci, a maioria foi porque eu falei que eu tava. A maioria soube, acho que até por mim, porque eu falei para as pessoas. Você sabia que o ano passado eu participei de um treinamento da FTSI, que é o grupo de fisioterapeutas especializados em paralisia facial, que é baseado na Inglaterra, né? E foi com uma psicóloga. E o treinamento foi sobre como lidar com a paralisia. E uma das formas que ela fala, ela citou algumas, mas ela falou que uma das melhores formas de você lidar quando você vai se relacionar com outras pessoas é exatamente isso que você fez. Tirar o elefante branco da sala e já pega e já fala, entendeu? Porque aí não tem aquela questão da pessoa perguntar, o que está acontecendo, não sei o quê, e ficar olhando. Então, assim, isso é uma. Quando eles deram treinamento, essa era a principal forma que eles orientavam, porque você já destrava isso e não fica aquele imaginação do que a pessoa está falando, do que eu vou falar, o que ela está olhando. Pronto, já foi. Então, acho que É, isso foi excelente da sua parte. Você viu aqui a Bru Bittencourt, que é uma das filhas da equipe fantástica, também mandou um beijo para você aí. obrigada. Então, assim, eu acho que você está de parabéns, porque isso exige coragem. Isso exige realmente você ir lá e enfrentar. Mas talvez isso tenha te ajudado a
ufa, já falei, agora estou mais aliviada, eu posso focar no relacionamento e não nesse pensamento do que está acontecendo, né? Exato. Algumas pessoas eu não falei na época, eu estava fazendo um curso, e aí no curso, a maioria eu não tinha comentado, e eu lembro que teve até uma menina que veio falar comigo. Ela falou: você tá com paralisia facial? Aí eu falei: tô. Aí ela falou assim: eu já tive. Aí ela falou: eu só sei o que que aconteceu porque eu já tive. Aí a gente até conversou, ela contou algumas coisas. Ela falou: eu já tive, acho que há 7 anos atrás, ela já tinha tido há bastante tempo. E Uhum, aí nisso a gente conversou, mas as outras pessoas, acho que dava para eu falar, a maioria das uhum. vezes eu falava, porque nem eu me reconhecia. Então eu falei: gente, eu preciso falar para essa pessoa que esse não é o meu rosto normal. Eu só Ok. pensava nisso, assim, a primeira coisa que eu pensava era: eu vou falar para cortar, porque algumas pessoas que eu senti que eu não falava, às vezes me olhava meio estranho, Exato, é. e aí É. eu ficava me sentindo até mal com isso. Exatamente. E é muito difícil falar, mas depois que fala, o efeito é muito melhor do que a gente podia imaginar, né? Então, assim, eu acho que você foi perfeita. Agora me fala uma coisa. Você quer falar alguma coisa? Pode falar, perdão. Não, eu só ia completar que eu tava até conversando com uma amiga hoje que eu ia fazer essa live, e eu falei: eu tô tão nervosa, não sei se eu vou conseguir falar isso, tanta coisa que aconteceu em um ano, que eu não sei se eu vou conseguir falar isso tudo e expressar, porque foi um ano muito difícil. Hoje um pouco menos, mas ainda assim tem Uhum. novos desafios. E aí ela falou: Rafa, a gente tem que naturalizar isso, a gente tem que agir com naturalidade, porque muita gente não conhece, e é isso, eu nunca nem tinha ouvido falar. E aí eu falei: eu acho que tem total razão, e realmente a gente tem que levar isso para um lado mais. Pode acontecer com qualquer Sim. pessoa, a gente tem que. A gente nunca sabe o que tá por vir, né? Mas a gente tem que reagir. Angela é sua mãe? Minha tia. Sua tia? É, é isso que ela falou, entendeu? Independe. Independe se o rosto estava como estava antes, como ele está agora. Então, é isso. Independe, porque você tá aí incrível, você é uma mulher fantástica, forte. Então, é isso, independe. E Obrigada. você falou essa conversa com a sua amiga, né? Pensando nisso, que ninguém conhece, que ninguém fala sobre isso, o que que você gostaria que as pessoas soubessem sobre paralisia facial? Eu gostaria na verdade, que quem está passando por isso, eu não sei se seria quem está passando por isso ou uma informação geral O que de você, tratamento. não, sobre o que você acha que a população geral tinha que saber sobre isso, assim, que tinha que ser divulgado, que é o que a sua amiga falou. Ninguém fala sobre isso, ninguém conhece. O que a gente tinha que conhecer antes de acontecer? Eu acho que é um assunto que tem que ser mais falado mesmo, porque muita gente nunca nem ouviu falar, a gente sabe de tantas doenças, a gente tem acesso a tantas informações no Google, na internet, médicos, é, órgãos públicos, e eu nunca nem tinha ouvido falar, e várias pessoas nunca nem ouviram falar. E aí a gente fica: nossa, na hora que acontece com você, você fica: eu não tenho nenhuma informação. A primeira coisa que eu pensei não sei nem por onde começar. Não sei nem o que que é isso. E aí você só Uhum. vai descobrindo com o tempo. Já não é nem. No primeiro mês eu nem sabia nada, porque eu realmente não tinha nem pesquisado. Mas depois é que a gente vai entendendo um pouco mais e vai vendo a importância da gente falar sobre isso lá atrás. Cada um tem sua causa. O meu, eu acho que foi estresse, ansiedade, muitas coisas ao mesmo tempo acontecendo, tanto de vida como, enfim. Mas eu acho que é muito importante, sim, falar mais sobre isso, ter mais informações sobre o caso. E quem está passando por isso,
Acho que a principal frase é seja forte. Você consegue, não é fácil. Eu lembro que eu já tive várias crises de choro, de desespero, assim, de falar, meu Deus, eu vou ficar para sempre assim. E não é fácil, é um processo muito difícil e você tem que gostar muito de você, porque vai ter dias que você vai olhar e vai falar, nossa, essa não sou eu, não tem nada a ver comigo. E eu pensei muitas vezes isso. Já falei várias vezes, eu não aguento mais, eu não aguento mais. E aí hoje eu falo, é um processo, como tudo na vida é tempo. E acho que é isso. É, você falou uma frase que eu nunca tinha pensado que seria uma frase que é importante, que é você tem que gostar muito de você. Ou pelo menos, se você não gostasse antes, você tem que, durante o processo, aprender a gostar de você e se descobrir quem você realmente é. Porque, claro, Sim. a gente pode ser ruiva, mas na verdade de cabelo branco, entendeu? Então, o que a gente está aqui do lado de fora, na verdade, é uma maquiagem. O nosso rosto, o nosso corpo, ele reflete algumas coisas, mas ele é só uma carcaça. O Sim. se amar envolve lá dentro. Vou fazer uma pergunta que eu não tinha pensado em fazer. O que você descobriu sobre você nesse processo? Que coisa boa você descobriu sobre você? Eu descobri que eu tenho uma força muito maior do que eu imaginava que eu tenho. Eu até tatuei resiliência aqui perto Ai, que lindo. do pulso. E eu acho que é isso. Eu descobri uma força que eu não sabia que eu tinha, uma paciência comigo que eu também não sabia que eu tinha, de ir com calma, mesmo muitas vezes é, não aguentando mais e eu não tinha realmente o que fazer, não ia mudar nada, eu ia continuar desse jeito. Então, acho que foi mesmo uma força. Eu descobri que eu tenho uma força e hoje eu falo isso um pouco mais tranquilo, mas eu já falei isso muitas vezes chorando, eu não conseguia nem falar sobre isso. Na verdade, várias vezes eu fui para o Brasil ano passado e quando eu contava para as minhas amigas eu chorava porque eu não tinha. é, é, Nem eu sabia como eu tinha aguentado isso. A verdade é essa. Eu falei, ninguém sabe o que eu passei, acho que só eu sei o que eu passei. Sim, sim, sem dúvida. Incrível, incrível. É incrível saber que tem muito mais coisa boa dentro de você do que você achava antes, Sim, né? com certeza. E eu tenho certeza que agora eu não quero que você enfrente mais nenhuma dificuldade, tá? Não tô dizendo isso, tá bom? Só vamos ficar claros, tá? Mas Sim. que com certeza você vai enfrentar as outras próximas coisas que a vida sempre tem de uma forma muito mais, é, não digo que é fácil nem muito mais leve, mas de forma mais eu consigo. Vamos lá, tá difícil, tá complicado, mas vamos, né? Sim. E eu fico feliz que pelo menos você tenha achado isso dentro de você, dentro de tanta situação difícil. É, E para fechar, é, pode falar. Hoje, depois de 1 ano e 3 meses, eu consigo falar isso um pouco melhor. E eu acho que por isso que foi tão bom. Esse convite foi um convite muito especial, porque eu acho que eu nunca tinha aberto isso e nunca tinha tido a oportunidade de falar. Todas as vezes anteriores que eu falei, eu me emocionava muito. E é uma trajetória longa, não é de um dia para o outro que as coisas acontecem e melhoram. Então, acho que agora eu fiquei muito feliz com o convite, porque realmente eu consigo falar um pouco mais sobre isso e falar que sim, é possível, dá para continuar, dá para tentar, dá para melhorar todo dia um pouco. É isso. E agora, para terminar, qual a importância
do tratamento especializado na sua paralisia facial e na paralisia geral, assim, pelo que você viu, pelo que você enfrentou? Eu ter um tratamento especializado é muito importante na questão de você não perder um tempo fazendo coisas que não vão te ajudar em nada. Por exemplo, pisca, joga beijo, tenta encher a bochecha, encher balão, né, bexiga, coisas que não vão ajudar em nada no seu tratamento. É, realmente saber o que tem que ser feito em cada caso individual, porque aconteceu de um jeito comigo e de outro jeito com outra pessoa, então eu acho que o tratamento especializado vai focar no que você realmente tem que melhorar naquele momento, e é isso que eu e a Camila a gente faz toda semana. Vocês têm uma equipe realmente fantástica, a Camila é incrível. Toda semana a gente conversa e ela me fala, é, vamos focar nisso, não dá para focar em tudo ao mesmo Legal. tempo, porque várias vezes ela falava, tá vendo, tá melhor, e eu falava, quase nada, ainda tem muito para melhorar. Aí ela falava, mas é uma coisa de cada vez, e realmente é um passo de cada vez, uma parte do rosto de cada vez. Uhum, sim. Rafa, eu não sei nem como te agradecer, de verdade. É, você tá aqui, você falar todo o processo que você passou e está passando com a gente, porque ele exige sim uma disciplina, uma determinação, uma paciência de se manter no processo. E é só por isso que você está evoluindo, e cada vez que eu vejo sua reavaliação, eu falo, olha, está evoluindo ainda mais. Sim, Então, assim, isso tudo mostra realmente a pessoa que você é e que tá aí para enfrentar tudo, mas assim, de novo, a gente não quer que você fique enfrentando mais dificuldades, só para deixar sim, claro, tá bom? não. Você tá escutando aí, ó, chega, só falta Chega agora, passo, esse tá? ano é só vitória, né? Sem dificuldades. Então, assim, eu te agradeço demais e realmente você tá aqui, olha, muitas pessoas falaram aqui quanta informação você trouxe, né? E isso faz com que, olha quanta coisa outras pessoas não sabiam. Desde o que é até como enfrentar, até dizer que você hoje se tornou exemplo para muita gente. Exemplo Obrigada. para muita gente que está passando por isso e para nós também. Então, é muito bom você se transformar numa uma mulher que na primeira avaliação não conseguia nem falar, para outra que está aqui falando e inspirando outras pessoas. Sim. Então, muito obrigada, Rafa. Obrigada, obrigada pelo convite. De novo, seja forte, tenha fé no que você tem dentro de você, naquilo que você acredita. E as coisas são devagar, são difíceis, mas você vai conseguir, é tempo, é, é um tratamento especializado, é um conjunto. Eu separei um textinho para ler, posso ler? Claro! Eu tava. Eu tenho um livro que eu gosto bastante, que é o meu livro da Uhum. consciência. E aí, hoje, dia 5 de março, eu peguei para ler a frase do dia. O textinho é: caiu, levante. Espalhar aos quatro ventos que você é um perdedor só vai torná-lo um grande perdedor. Quebre esse tipo de crença maléfica. Pare de pensar que não vai conseguir, que as coisas não deram certo, que a sua vida é um mar de lama. As coisas podem até não dar certo em um primeiro momento. Os problemas até chegam a aparecer no meio do caminho, mas não os torne verdade absoluta em sua vida. Volte o foco para o que é positivo, para as suas motivações, para o seu desejo de fazer o melhor. Quem constrói a vitória é aquele que crê plenamente nela. Aquele que tem crenças que o impulsionam para a frente, diz para si mesmo: eu posso. Eu mereço, eu consigo, eu vou chegar lá. Se você acredita convictamente, seu sonho se fortalece.
não se deixe abater por desafios e sofrimentos. Ah, É exatamente a frase do dia. eu sempre falo que a gente escuta ou as coisas acontecem no momento que tem que acontecer. Tipo, não tem explicação para essa frase cair justamente hoje, certo? Sim, Então, perfeito. foi perfeita mesmo. Muito, muito, muito obrigada. E que o seu ano seja lindo e incrível e leve. Obrigada, muito obrigada. Beijo, Rafa. Beijo, gente. Obrigada, obrigada a todo mundo que assistiu. Vi vários amigos comentando, minha mãe, minha tia, minha família. Que bom. Muito obrigada. Amo vocês. Beijo, E tô morrendo de tchau. saudades. Beijo. Beijo, tchau.